A Rádio Arte está no ar mais uma vez, dando continuidade à série de vídeos para explicar sobre a minha pesquisa durante o mestrado, onde eu propus formular uma equação de erosividade de chuva para o estado do Ceará. Imagine a seguinte situação: nós temos uma nuvem, está a uma certa distância h da superfície do solo, ocorre uma chuva, as gotas de chuva caem em direção ao solo. Imagine que cada gotinha de chuva tem uma massa m minúsculo, vou chamar de m minúsculo, e elas se deslocam com uma velocidade v em direção ao solo. O impacto das gotas de chuva sobre o solo faz com que partículas de solo sejam deslocadas, tá? Ocasionando a erosão. Essa erosão pode ser estimada pode ser avaliada pela massa erodida de solo, ou a massa perdida de solo, que eu vou chamar de M maiúsculo, para diferenciar do Mzinho minúsculo da gota de chuva. O que acontece é o seguinte: imagine que uma gota de chuva aqui na nuvem, ela possui uma massa M minúscula, como eu falei, a nuvem está a distância h da superfície do solo, e a quantidade de energia necessária para que a força-peso desloque essa gota de chuva até o solo é a energia potencial, que eu vou chamar de E índice P, que lá na física nós calculamos como M vezes G vezes H, tá? Que é justamente o peso, M vezes G, multiplicado pela distância percorrida pela gota de chuva. Essa gota de chuva, ao se deslocar em direção ao solo, como ela vai ficando cada vez mais próxima do solo, a distância entre ela e o solo vai diminuindo, ela vai perdendo energia potencial. Consequentemente, ela vai ganhando energia cinética. A energia potencial vai sendo transformada em energia cinética. Lá da física, nós calculamos como M, que é a massa da gota de chuva, vezes a velocidade dela ao quadrado, dividido por 2. Bom, erosividade de chuva é a capacidade que uma chuva tem em erodir o solo. Quanto maior a energia cinética da gota de chuva, maior é a capacidade que essa chuva tem em erodir o solo. Portanto, maior a erosividade. A erosividade de chuva é definida como sendo o produto da energia cinética por I30. O I30 é a intensidade máxima de chuva no intervalo de 30 minutos. Tá? Precipitação é diferente de intensidade de chuva. Se eu digo que choveu 48 milímetros em um certo dia, isso é a quantidade precipitada ao longo do dia. Agora, se eu divido os 48 milímetros pelas 24 horas do dia, aí eu tenho 2 milímetros por hora. É uma intensidade média de chuva. Isso aqui não é a intensidade média. O I30 é a intensidade máxima no intervalo de 30 minutos. Se você tem dados contínuos de chuva, você pode localizar o intervalo de 30 minutos que teve a maior intensidade de chuva. Essa intensidade de chuva que corresponde a esse intervalo é justamente o I30. Ao multiplicado pelo EC, da erosividade de chuva. Bom, mas calcular a energia cinética de gota de chuva não tem como única opção a equação clássica da física. Existem outras, na literatura a gente pode encontrar outras equações, algumas delas são empíricas, para calcular a energia cinética. No mestrado, foi o que eu fiz. Eu avaliei algumas equações de energia cinética em relação, comparei entre elas para saber qual delas era mais compatível para os dados de chuva que eram obtidos naquela época, tá? Então, um outro vídeo eu vou explicar como é que eu fiz essa avaliação, como é que eu comparei as equações entre elas e decidi qual foi a equação que melhor foi avaliada, mais compatível com o estado, com os dados pluviométricos do estado, tá? Bom, e aí também em outro vídeo eu vou explicar como é feito o cálculo do I30. Okay? Bom, a massa de solo erodida, ela depende desse R, que é a erosividade de chuva, além de outros fatores. Tá? Não depende só da capacidade que a chuva tem de erodir o solo, depende também das características do solo, da topografia do terreno, se o solo está coberto devidamente pela vegetação, ou se ele está totalmente descoberto, tá? Então são vários fatores, né? As práticas conservacionistas do solo também influenciam nesse M grande aqui, que é a massa erodida de solo, tá? Bom, então nesse primeiro vídeo eu quis mostrar alguma coisa de física aqui, algumas explicações em relação à energia, tá?
para que se entenda que essa energia cinética influencia na perda de solo, tá? E essa energia cinética provém justamente da energia potencial, né, da física. Tá? Apresento também, aproveito esse vídeo também para apresentar a equação geral, né, de erosividade de chuva, tá? E já deixando bem claro que a importância de se calcular a erosividade de chuva, porque você, com o cálculo da erosividade de chuva, e além de outros fatores que nós vamos falar em outros vídeos, a gente pode estimar essa massa perdida de solo, que justamente é a massa fértil, né? A grande problemática é isso, né? Porque a erosão causa uma perda de fértil do solo, impactando diretamente na produção agrícola. E essas partículas de solo possivelmente vão se deslocar para algum curso d'água, né? Causando um assoreamento, algo que também eu vou explicar mais adiante, tá? Então, e esse assoreamento realmente ele representa justamente uma problemática, porque o assoreamento ele reduz a quantidade e até mesmo a qualidade de água disponível, tá? Então, só aí já temos dois grandes problemas por conta da erosão. Um é a perda do solo fértil e a outra é a redução da disponibilidade hídrica, tanto em termos de quantidade como em termos de qualidade. A Rádio Archa é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Um abraço e até mais.